Ok, então, meus irmãos, então boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos aqui. Nosso tempo aqui com o pastor Luiz Rodrigues, tá? Módulo lançando alicerces firmes, tá? Irmãos, essa aqui é a nossa segunda aula, tá? Com o nosso querido pastor Luiz aí, tá? Quero só dar um aviso aqui, rapidinho, lembrar os irmãos. Eu enviei para vocês aquele aplicativo já, novo aplicativo aí com esse módulo, Pastor Luiz, e já está lá a primeira aula, tá? Então, se você não recebeu, só me pedir que eu envio. Aí, cada aula a gente vai editando e vai colocando lá, tá? E aí você vai assistindo as aulas aí do nosso querido Pastor Luiz, tá? Não esqueça da tarefa do filme, estou recebendo ainda, o Pastor Luiz está recebendo também lá no e-mail dele, tá olhando lá as respostas, tá bom? Então não esqueça de fazer essa tarefa aí do nosso querido pastor Luiz também, tá bom? Bem, pastor Luiz, pode ficar à vontade aí, meu querido, para orar, pedir para alguém orar, pode ficar à vontade no tempo aí. É coisa, estamos por aqui. Tudo bem. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à segunda aula desse módulo Alicerces Firmes. E eu realmente estou muito animado para aprender com vocês. Na verdade, eu nunca digo, e na verdade é assim mesmo. Nós estamos aqui para aprender juntos, aprendermos juntos. Tenho aprendido muito com a vida de vocês, viu? Foi muito boa a nossa primeira aula. E eu creio que essa segunda aula será tão boa quanto a primeira. Pois bem, nós vamos hoje, eu gostaria que vocês abrissem suas apostilas aí, eu acho que creio que todos já têm, né? Na página de número 9, nós iremos hoje falar sobre a quarta mudança daquilo que realmente aconteceu nas nossas vidas, tá bom? Mas antes disso, nós vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo, beleza? Vamos orar. Pai querido, nós te adoramos e bendizemos o teu nome, reconhecendo o teu amor, a tua graça, a tua bondade, derramados em nossas vidas. Obrigado por esse tempo que o Senhor disponibilizou a todos nós e que esse tempo seja um tempo de muito aprendizado para nós, Senhor. Mas que esse aprendizado, Senhor, não fique apenas conosco. Nós possamos, ó Pai, compartilharmos com outras pessoas. E mais também, não somente isso, aplicarmos em nossas vidas. E assim, meu Pai, nós vamos refletir com certeza a tua glória, o teu caráter. Obrigado por tudo e por todos. Nos ajuda, meu Pai, nessa aula, que nós realmente possamos aprender, mas que nós também possamos viver e também possamos levar as pessoas que ainda não te conhecem e os que já te conhecem também. Obrigado por tudo, te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quarta mudança, uma nova segurança. Continuando em Romanos capítulo 5, agora o versículo 2, diz o seguinte: a esta graça no qual estamos, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, né? A esta graça na qual estamos firmes, né? Firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Firme, literalmente, é estar em pé. Né? Devemos enfatizar neste ponto que a segurança da nossa posição é por causa dele, ou seja, por causa de Jesus, e não por causa do nosso próprio esforço. Se dependesse de mim, ou segurar na sua mão, eu poderia largar, mas pelo fato de que é ele que está segurando, estou seguro. Tem uma música, né, que nós conhecemos que diz: segura na mão de Deus e vai. E eu ouvi alguém falar uma certa vez dizendo que é o contrário. Não sou eu que seguro na mão de Deus, porque eu posso largar, eu posso perder, né, o foco, mas é ele quem segura na minha mão.
E pensando nisso, nós podemos observar uma criança, né? Que ela, quando ao atravessar uma rua ou um sinal, os pais é que seguram em suas mãos. Ou um adulto, né? Porque ela pode, de repente, escapar e facilmente ser atropelada. E é a mesma ideia para nós, para nossas vidas. É Deus quem segura nas nossas mãos. Por causa do que Cristo fez por nós, número 12 aí, né? Estamos numa posição, qual a resposta? Firme. Firme ou segura. Qualquer uma das respostas está certa. Estamos firmes ou seguros com Deus, por causa da nossa nova posição. Eu falei na primeira aula dessa posição, né? Que muitas das vezes nós não temos assim uma ideia concreta sobre a nossa nova posição, porque muitas das vezes ou a pessoa não sabe da sua posição em Cristo, ou ela não foi, ou alguém não compartilhou com ela da sua posição, ou realmente ela não está segura em Jesus, né? Mas o fato é que todos nós que temos um relacionamento com Deus, nós estamos firmes, né, na nossa nova posição em Cristo. Se dependêssemos do nosso próprio esforço para chegar a esta posição, poderíamos falhar, desistir ou cair fora. Mas não depende de nós, meus queridos. Não depende de nós. Toda obra nas nossas vidas, o novo nascimento, a santificação, a glorificação, isso tudo é parte realmente do próprio coração de Deus para os nossos corações. Nós apenas precisamos aproveitar a onda, né, criada pelo Espírito Santo e surfar nela, como disse um autor de um livro que eu li, Rick Warren. Ele fala sobre isso. Que nós não criamos ondas para surfar, né? Mas nós podemos aproveitar as ondas que Deus cria e surfar nela. É a mesma coisa. Não depende de nós para que nós possamos ficar firmes no Senhor. Tudo depende dele, por causa da nossa nova posição. Se não fosse assim, poderíamos falhar, desistir ou cair fora da fé. Mas não é isso que aconteceu conosco. Deus transformou nossas vidas e hoje nós estamos firmes nisso. Também não é para nossa glória, é para nós nos humilharmos perante o Senhor e agradecermos por isso. Pelo fato de que esta posição é baseada na sua graça, estamos numa posição segura. Podemos melhorar nossa comunhão com Deus? Sim, mas não há nada que possa melhorar a nossa posição diante dele. Podemos melhorar a cada dia, mas uma vez que estamos seguros nessa posição, estamos seguros, sim, não por nós, mas por ele. Creia, ele já cuidou disso. É apenas crermos que ele já cuidou de tudo. Ele já cuidou disso para nós. Agora precisamos apenas aproveitar a oportunidade, uma vez que ele transformou nossas vidas, uma vez que estamos seguros, e precisamos apenas agora dependermos dele e vivermos na brecha, né, desse relacionamento com ele. Com certeza, na total dependência dele. E logo abaixo tem um exemplo, né? Considere o exemplo dos 2 filhos da aula passada. Vamos considerar isso. Lembra dos 2 filhos da aula passada? Nenhum dos 2 filhos era mais filho do que o outro. E nenhum dos 2 era mais amado do que o outro. O filho que queria conhecer melhor o pai teve um relacionamento de qualidade e valorizou. Muito importante essa palavra aqui, valorizar. Olha. Nós precisamos valorizar isso. E o filho valorizou os momentos que passavam juntos.
Nosso relacionamento com Deus é seguro. Não tem quem tire, como diz lá em João capítulo 10, né? Da mão do Pai e na mão do Filho, ninguém pode nos tirar. Essa é uma segurança de salvação. Lá de João capítulo 10, versículo 28 e 29. Porque somos seguros. E ninguém poderá tirar esse relacionamento que há entre nós e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Nosso relacionamento com Deus é seguro. Mas, olha essa parte aqui. É nossa responsabilidade desenvolver esta intimidade com Ele. Muitos não entendem isso. Muitos vivem a graça, mas como diz um amigo nosso, as pessoas acabam sapateando na graça, banalizando a graça, melhor dizendo, e fazendo da graça o que bem entende. E, na verdade, não é isso. Uma vez que fomos salvos, uma vez que entramos em um relacionamento com Deus, a nossa posição é segura, mas também nós precisamos, porque depende, é nossa responsabilidade, desenvolver esta intimidade com Ele. Muito importante isso. Tá certo, queridos? Então, é nossa responsabilidade. Deus já fez o que Ele tinha de fazer por nós, salvando e nos dando a graça, nos fazendo com que nós nascêssemos de novo. Agora, nós precisamos crescer, como diz lá em 2 de Pedro, né? Eu gosto muito desse versículo. E é o meu versículo de oração, tá? 2 de Pedro 3:18, onde diz que antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é minha responsabilidade agora eu crescer nesse relacionamento com Ele a cada dia. Como? Na palavra, na oração e na comunhão. Eu vejo essa tríplice, né? Muito importante nas nossas vidas hoje. Comunhão, a palavra e a oração. Muito importante para que nós possamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próximo slide aí, a próxima mudança, a quinta, um novo amor. Um novo amor. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versículo 6 a 8. Vamos ver o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos, qual a palavra que entra? Fracos. Olha só, quem nós éramos antes de conhecermos o Senhor? Estão vendo aí? Fracos. Ou seja, uma pessoa incapaz de se ajudar. Nós não tínhamos essa capacidade de nos ajudar a nós mesmos. Como assim? Ajudar no sentido de salvar, no sentido de santificar, no sentido de nos aproximarmos de Deus. Mas, por causa dessa fraqueza, né? Que nós éramos assim, não tínhamos força suficiente para nos aproximarmos de Deus, para nós entrarmos num relacionamento com Deus. É como diz lá em Efésios capítulo 2, né? Versículo 1, eu posso fazer um paralelo com isso, onde diz que o homem sem Deus, ele era morto no seu delito e pecado. Um morto não tem capacidade nenhuma. É um fraco da vida, é um fracassado da vida. Não tem condições de se ajudar, não tem condições de se aproximar de Deus. Foi preciso que algo acontecesse na nossa vida para que nós pudéssemos realmente nos achegarmos a Ele. Então, nós éramos fracos. Fracos, sem capacidade alguma de ajuda, de se ajudar. Mas aconteceu uma coisa, né? Mas mesmo assim, ele morreu a seu tempo pelos ímpios, né? Vejam bem, nós éramos fracos e também nós éramos ímpios. Uma pessoa ímpia é uma pessoa irreverente, indiferente a Deus. Não tínhamos condições de nos ajudar, por um lado, e por outro lado,
nós éramos uma pessoa completamente aquém de um relacionamento com Deus, indiferente a Deus, irreverente a Ele. Mas olha, algo aconteceu na nossa vida. Éramos assim. Isso mostra quem nós de fato éramos. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Dificilmente alguém morreria por um justo. Mas poderá ser que por um bom, né, alguém se anime a morrer, mas por um justo, dificilmente alguém faria isso. Mas, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, então nós éramos fracos, nós éramos ímpios e nós éramos pecadores. Olha o tempo do verbo. Aqui, ó, éramos. Isso mostra no passado, mas agora é diferente. Nós éramos tudo isso, mas agora algo mudou. Deus transformou nossas vidas e transformou pecadores para se tornar santos e justos, como nós vimos lá no versículo 1, né? No capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé. Pessoas que são fracas, versículo 6, ímpias, ainda no versículo 6, e pecadoras, não merecem a consideração de Deus. Não merecem. É o que estas palavras nos descrevem. Como nós éramos. Era assim que nós éramos. Mas Deus transformou as nossas vidas, como eu falei. Ele mudou tudo isso, essas questões foram transformadas, foram mudadas. 14 aí. Já ouviu falar de alguém que deu sua vida por um inimigo ou alguém ingrato? Você já ouviu falar que alguém fez isso? De dar a vida por alguém? Inimigo ou ingrato? Eu não. A resposta é não. Nunca ouvimos falar sobre isso. De alguém que deu a vida mesmo, literalmente, a vida aqui nesse mundo, por alguém assassino, estupradores, bêbados, enfim, todo tipo de pessoas pecadoras. Deus fez isso por causa do seu amor. Anote lá. Agora, diferentemente de nós, dos seres humanos, Deus fez isso. Sem problema nenhum. Ele fez. Por causa de quê? Do seu amor. Esse amor não foi merecido. Nós chamamos disso de o amor incondicional. Ele não impôs condições. E porque nós não tínhamos nada para oferecer para ele, mesmo assim, ele fez. Por quê? Porque ele transformou nossas vidas. Mesmo sendo pessoas fracas, mesmo sendo pessoas ímpias, mesmo sendo pessoas pecadoras, que não mereciam nada de Deus, ele fez isso por quê? Tudo isso ele fez por amor. Nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra Deus. Quais eram as nossas atitudes? Independência de Deus. Essa era a nossa atitude. Sou dono da minha vida. Assim que nós falávamos. Era assim que nós vivíamos. Eu sou dono da minha vida. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero. Nós estávamos longe de Deus. Luizinho. Pensamentos errados. Egoísmo. Impaciência. Irritação. Reclamação. Preocupação. Sem paz. E outras coisas. Outras e outras coisas. Era assim que nós éramos.
Mas, né, como eu falei, Deus transformou essas pessoas assim. Pessoas ímpias, inimigas, fracas, e ele transformou as nossas vidas. Alguém falou alguma coisa aí? Pode falar, querido. Luiz, Oi. um amigo, eu fiz essa pergunta para o meu amigo. Você conhece alguém que é, já ouviu falar que deu a sua vida por um amigo e essa pessoa falou que foi o Tiradentes? Foi. Foi. Foi mesmo. Tiradentes foi? Qual a história de Tiradentes? O que foi que ele fez? Mesmo que a gente possa dar, né, a vida por alguém, assim, aos olhos humanos, não surte tanto efeito como a que Jesus fez, né? Porque Jesus deu a sua vida para nos libertar, para nos salvar, para nos redimir. E que nós não vivêssemos a eternidade separados dele. Então, o que Jesus fez causou um grande efeito, né, em nossas vidas. Alguém pode até dar sua vida por alguém, como Paulo diz, né, lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu posso dar meu corpo para ser queimado, posso dar meus bens, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E eu vejo que o sacrifício de Cristo na cruz, por nós, pecadores, fracos, inimigos, foi tudo por amor, como nós vimos agora há pouco, né? Isso fez toda a diferença. Vivíamos separados de Deus, como os seus inimigos, separados completamente. Por causa da nossa condição, éramos incapazes de restaurar esse relacionamento. Incapaz. Nós não tínhamos condições de restaurar esse relacionamento, que nós estávamos separados de Deus. Mas, mesmo não merecendo tal ajuda, Deus tomou a iniciativa de nos ajudar, né? Deus fez isso, ele tomou a iniciativa de nos socorrer, de nos ajudar, de nos salvar. Ele se tornou um ser humano, viveu uma vida perfeita e sofreu em nosso lugar. Aquilo que eu falei agora há pouco. Alguém pode até se colocar no lugar do outro, morrendo no lugar do outro, mas não tem o mesmo peso, não surte o mesmo efeito que Jesus fez por nós. Ele fez isso, Jesus no caso, por nós, os fracos, ímpios, pecaminosos e inimigos de Deus. Ele, ao ser castigado em nosso lugar, demonstrou o maior ato de amor em toda a história da humanidade. Pode ser que tenha algum louco aí que possa morrer, possa dar sua vida, mas como o que Jesus fez não pode se comparar. Foi o maior ato de amor que alguém poderia fazer. Foi o que Jesus fez por nós. Nós Luiz, éramos... Oi! isso me faz lembrar de Evangelho de João 3,16. Porque E Deus amou o mundo justamente, de tal maneira com que deu o seu certeza. Filho unigênito, para que todo quem ele crê Não tenha vida pereça. eterna. Exatamente, um amor incomparável, um amor por nós, tirando a gente desse sofrimento, porque na verdade éramos nós para ir para aquela cruz. Mas mesmo que nós fôssemos, também não ia resolver, porque nós não poderíamos salvar a nós mesmos, mesmo morrendo como Jesus morreu. Uma morte sangrenta, uma morte violenta, não surtiria o mesmo efeito que surtiu na vida de Cristo. Agora, ele fez isso por quem? Pelos inimigos. Nós éramos inimigos, agora nós somos amigos. E estamos num relacionamento de amor. Olha só como é que ele nos trata agora. Inimigos dele, distantes dele,
fracas, né? Distanciadas dele, ímpias, e agora ele nos trata como seus amigos. Lá em João 15 fala sobre isso, né? Não vos chamo mais de servos, agora eu chamo vocês de amigos. Oh, que lindo! Isso, toda a glória e honra seja dada ao Senhor, porque agora a nossa posição mudou. Ao invés de ser inimigos, agora nós somos amigos de Deus. Resumo. Vamos examinar mais uma vez os privilégios que temos por termos entrado nesse relacionamento com Deus. Então vamos lá, pessoal, vou continuando, né? A primeira mudança que aconteceu na nossa vida. Agora nós somos justos ou santos, né? Isso quer dizer retos perante Deus. É assim que ele nos vê, é assim que ele nos trata, como santos agora. Por isso que é o nome Sabá Santos. Olha só. Luiz Santo. Então, se fosse todo mundo santo, o nome seria, não teria erro nisso, não, né? Porque é assim que Deus nos vê agora, como santos, retos perante Ele. Por isso, Ele nos declarou santos. Nós não somos mais pecadores, lutando para ser santos, mas nós somos santos que lutam contra o pecado. Eu vi essa frase lá no Palavra da Vida. A segunda mudança, temos paz no nosso relacionamento com Deus. Paz. Ele restaurou nosso relacionamento com Ele. Ele restaurou. Não fomos nós que restauramos. Não fomos nós que trouxemos a paz. A paz que excede todo entendimento vem do próprio coração de Deus para nossos corações. A terceira mudança. Através de Jesus Cristo, temos acesso, né, diretamente à presença de Deus. Agora podemos aprender a desfrutar da comunhão constante com Ele em qualquer lugar. Olha só que legal! Em qualquer lugar podemos desfrutar dessa comunhão com o Senhor. Não depende do lugar mais, porque o lugar era muito importante naquela época, no Antigo Testamento. Mas Jesus quebrou alguns paradigmas, né? E agora o lugar é onde nós estamos. Nós podemos adorar o Senhor e desfrutar dessa comunhão com Ele. A quarta mudança, pela sua graça, Deus nos colocou numa posição firme ou segura, que nós vimos agora, né? Não precisamos andar com incertezas. Não precisamos. Não há nada que possamos fazer para melhorar ou piorar nosso estado ou posição perante Ele. Pode piorar? Não há nada que possamos fazer para melhorar ou piorar. Pode melhorar ou piorar? Não, não há nada que nós podemos fazer, né? A nossa posição é garantida. Nós somos santos, nós somos eleitos. Nós não podemos mudar isso. Mas como nós vimos também, mas nós temos um privilégio, nós temos uma responsabilidade de viver a cada dia inteiramente na presença do nosso Deus. Isso é fruto, né, do nosso relacionamento com Deus. A quinta mudança, ele fez tudo isso por causa do seu amor imerecido. Ele nos amou porque ele quis nos amar. Aprouve Deus nos amar. Então, ele nos amou. Porque nós merecemos? Não, não foi pelos nossos méritos. Nós não merecíamos o amor de Deus. Por que não merecemos o amor de Deus? Por causa que nós éramos inimigos, né? O inimigo não merece a nossa ajuda. Mas ele fez isso porque ele quis nos amar. Ok? Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Alguma coisa que você não entendeu, que nós possamos conversar mais? Pode fazer o seu comentário, a sua pergunta, fique à vontade. Seja sucinto também, é muito específico. Estava conversando com uma amiga minha, a Preta, a mulher, a esposa do Silvio,
Eles viajaram e foram no Certo. assentamento. E nesse assentamento estava lá o retrato do Quintino, né? O Quintino foi um defensor dos pobres, né? Uhum. Aí ele morreu por defender os pobres. Aí eu lembrei de Jesus, né? Nós éramos pobres de espírito. E Jesus morreu por nós. Por esses pobres de espírito. Então, foi uma comparação legal, né? A Uhum. gente estava para defender os pobres, né? Certo. Fisicamente. Mas Jesus Correto. veio morrer pelos pobres de espírito, espiritualmente. Certo. É isso? Muito bem. Isso mesmo. Boa noite. É interessante isso que o irmão falou, né? Que a gente pode encontrar pessoas, como ele está falando, boas, né? Só que entre as pessoas do mundo também, quando elas querem falar mal de Jesus, elas costumam dizer isso, que no mundo já existiram muitos cristos que ninguém reconhece. E isso é uma grande mentira, né? Porque a diferença de Cristo para essas outras pessoas é justamente o que o irmão acabou de dizer. Ele veio para morrer pelos mortos de espírito, né? Porque me chamou a atenção lá quando o irmão falou da pessoa que disse que Tiradentes morreu, né? Pelas pessoas. Tiradentes morreu por um ideal político, né? Como muitas outras pessoas já morreram no Brasil na época da repressão. Mas aí ele foi condenado à morte não porque ele estava lutando por pessoas, mas por causa dos ideais deles, que eram contrário aos interesses do governo, né? É necessário que a gente pense sobre isso, porque a gente vai encontrar muitas pessoas que, quando a gente for falar de Jesus, pode vir com esse argumento, né? Que Jesus morreu como tantos outros morreram, mas ele é o único que morreu para nos dar vida, né? Para dar vida aos mortos espirituais e para nos conceder o livre acesso a Deus. Então, é uma diferença que ninguém pode questionar. Nenhuma outra pessoa morreu por este motivo, né? Existe, mesmo os missionários que a gente sabe que estão morrendo aí nos outros países, como a gente está fazendo essa campanha de oração o tempo todo, né? Eles também dão a vida ali pelo ideal, né, de levar o evangelho. Mas a gente não pode dizer que eles estão dando a vida pelo outro, né, por pessoas, para salvar a vida de alguém, porque isso já foi feito por Jesus. Eles estão morrendo pela mensagem do evangelho. Então é muito importante a gente ter essa segurança, porque a gente vai ouvir muito esse discurso de pessoas não crentes, né, que já querem, a gente vai falar de Jesus e elas querem convencer a gente dessa mentira, de que existem muitos Cristos no mundo. E Cristo é só um. Correto. Okay? É verdade. Correto. Muito bem. Pastor Luiz, boa noite aos irmãos. Lá em João 1,29, né, diz lá que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Só Jesus, certo, né? Só Jesus. Isso mesmo. Interessante isso, porque os cordeiros do Antigo Testamento, eles não tinham a capacidade de tirar, viu, pessoal? Apenas eles tinham Deus a usava para cobrir, né? É diferente. Cobria pecado. Mas Jesus não. Diferentemente do cordeiro do Antigo Testamento, ele não veio para cobrir, ele veio para tirar, limpar, extirpar, né? Todo o pecado daquela pessoa que realmente se rende a ele e confia plenamente na sua graça, no seu amor. Bem interessante isso, a distinção, né, entre o Cordeiro do Antigo Testamento e o Cordeiro chamado Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira, João falou, o pecado. Limpa completamente o estado da pessoa do pecado. Pois bem, meus irmãos, vamos continuar aqui na página de número 10, né, ainda. Não, na verdade, página de número 11, não é isso? Página de número 11 fala o seguinte: o que aconteceu que nos levou a ter um relacionamento íntimo com Deus? O que causou essa mudança em nossas vidas? Vamos olhar em Romanos, capítulo 6, do versículo 3 a 6. Ver algumas... o que aconteceu, né? Que nos levou a nós termos esse relacionamento com Deus. Romanos, capítulo 6, 3 a 6. O apóstolo Paulo sabia que sua vida tinha mudado radicalmente quando encontrou com o Senhor Jesus Cristo em Damasco.
quanto ele mais entendia o que havia acontecido com ele, mais ele vivia uma vida de liberdade e de alegria na presença de Deus. Ele queria passar o que ele tinha aprendido aos cristãos de Roma também. Ou seja, ele queria compartilhar da graça, da bondade, do amor de Deus, porque ele tinha entendido tudo aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. Quando a palavra batismo é usada nesse trecho, especificamente, Paulo não está falando, viu, pessoal, meus irmãos, do ato de mergulhar uma pessoa em água física. Não está falando que nós chamamos de ordenança, né? Não está falando de batismo em águas, mas está descrevendo a identificação da pessoa com Jesus Cristo espiritualmente, ou seja, está falando de uma forma espiritual e não apenas uma forma física. O batismo em água é um símbolo da identificação com Cristo que Paulo descreveu nesse trecho. O batismo em água será desenvolvido no sexto estudo desta apostila, ou seja, lá para frente, nós vamos ver a questão do batismo em água. Mas nesse texto aqui, de Romanos 6, não está falando de batismo em água. Como disse um professor nosso, esse texto é um texto sem água, ou seja, é um texto seco, né? Acho que vocês já ouviram esse termo. Versículo 3 diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, não está descrevendo o batismo em água, viu? Voltando, reenfatizando isso. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Será que nós estamos ignorando isso? Paulo está falando, né? Será que vocês ignoram isso? As pessoas que se identificam com Jesus Cristo pela fé, identificam também com sua... Qual a palavra? Morte. Morte. Olha só. As pessoas que se identificam com Cristo pela fé, elas se identificam também com sua morte. Fé não é somente acreditar no fato histórico da morte de Jesus na cruz. Porque muitas pessoas, elas falam e elas sabem que Jesus morreu na cruz. Todos sabem. Eu creio que quase 100% ou 90 e tantos por cento do povo brasileiro ou mundial sabe desse fato, que Jesus morreu na cruz. Mas não é somente isso. Fé não é somente isso. Não implica somente em acreditar. Não. Esse versículo indica que nossa velha vida morreu juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida morreu. A nossa velha vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. Certamente você não é a mesma pessoa. O seu velho homem certamente morreu juntamente com Cristo, lá na cruz do Calvário. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando uma pessoa está completamente morta, ela é sepultada, né? Quando uma pessoa está completamente morta, ela é sepultada. Ou seja, nossa velha vida não ficou doente ou fraca. Note bem, não ficou doente e nem ficou fraca, né? Mas completamente morta. Ou seja, o Luiz do passado, o Daniel do passado, o Edmar que eu conheci lá há alguns anos atrás, não é mais a mesma pessoa. Jesus matou essa pessoa. Essa pessoa morreu. A pessoa é o velho homem, né?
e fez com que essa pessoa se tornasse uma nova pessoa. É o próximo versículo, né? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, nós somos uma nova vida, por causa que ele nos ressuscitou. Nós fomos sepultados, nós fomos mortos, nós fomos sepultados, e ele nos ressuscitou uma nova pessoa. O mesmo poder glorioso que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos operou nas nossas vidas, nos dando uma nova vida. Andando em novidade de vida é justamente isso. Agora, a minha vida, as minhas atitudes vão ser novas atitudes. As minhas palavras, o meu linguajar serão totalmente diferentes do linguajar de 10, 15, 20, 30 anos atrás, porque ressuscitamos uma nova pessoa. Temos uma nova vida. Pelo fato de agora sermos novas pessoas que foram ressuscitadas com Jesus Cristo, nossa vida inteira será... O que, gente? Aí, me ajudem. Será nova ou diferente, né? Também. Vou ler de novo a parte 20 aqui, número 20. Pelo fato de agora sermos novas pessoas que foram ressuscitadas com Jesus Cristo, nossa vida inteira será nova ou diferente, porque nós andamos em novidade de vida. Eu sou diferente. As minhas atitudes são diferentes. E nós percebemos, né, pessoas que convivem conosco, que essas pessoas vivem uma vida diferenciada. Enquanto que o mundo, só um momentinho, enquanto que o mundo que está ao nosso redor não é assim. Eles enganam a gente. Eles fazem de tudo para se dar bem. Agora que a gente está trabalhando com questão de veículo, né, de carro, como a gente vê isso? Pessoas que são desonestas, mecânicos que são desonestos, porque não conhecem, nem não têm intimidade com Deus. Isso não é de admirar, meus irmãos. Em todos os segmentos, menos Silvano. As pessoas são assim. Agora, se eu trabalho na mecânica, se eu trabalho com chopp, se eu trabalho com açaí, se eu trabalho com qualquer coisa, com farinha, que eu trabalho também, eu vou ser diferente naquilo que eu faço. O quilo de farinha vai ser 1,5 kg que eu coloco. Porque eu prefiro que passe um pouquinho do que venha a faltar esse pouquinho. Porque a minha vida agora, as minhas atitudes, elas são diferentes. Sabe por quê? Porque eu morri, fui sepultado, ressuscitei uma nova vida, uma nova pessoa. Se eu enganava no passado, se eu fazia isso no passado, agora não é meu prazer mais fazer isso. Eu quero agora fazer tudo diferente. Não é porque eu quero me parecer, não, né? Tem isso ainda. A gente faz isso não é para se mostrar, não. Porque isso é motivação errada. A gente faz isso porque o nosso coração, Deus transformou as nossas vidas. Pode falar, meu amigo. E tem um versículo na Bíblia, não estou lembrado do versículo, que diz que a balança, de pesar o peso, tem que ser uma coisa bem pesada, recalcada, na Bíblia, né? O Provérbios 14 também fala sobre isso, né? Provérbios 14, né? A balança enganosa é abominação ao Senhor. Abominação ao Mas Senhor. eu falo de balança, é porque eu uso balança. Mas isso é... Eu estou dizendo que ele nos ensina que vai ser uma coisa bem pesada, recalcada, quer dizer, bem pesada, né? Justamente, Tu está fazendo certo porque tu aprendeu com a palavra. Porque exatamente. Não fazia isso. Não, é porque... Isso é importante, né? O mundo pensa assim, não, eu vou fazer porque eu vou me dar bem. Veja bem, nós éramos assim, né?
O Paulo, ele escrevendo as cartas dele, né, a gente pode reparar. Ele diz, outrora, nós éramos assim também. Mas agora, nós somos diferentes. Com certeza. E é porque a Bíblia nos ensinou a ser diferente. Cristo nos ensinou a ser diferente. Com certeza. Isso é importante para a gente. E isso, meus irmãos, é que nós chamamos, viu, Sabá? E os demais. E isso, quando nós agimos dessa forma, nós vamos fazer o que sempre nós estamos falando. Vocês vão ver muito esse termo aqui. Nós vamos refletir o caráter de Deus. Exato. Quando nós vivemos uma vida assim, nós vamos refletir o caráter de Deus. Eu quero testemunhar para vocês aqui no bairro que a gente tem trabalhado, né, com algumas coisas aqui, e todos os dias eu saio. Hoje eu saí, na parte da manhã, fui vender meu produto. E alguém testemunhou para mim e disse o seguinte: o chopp do tio é um chopp muito bom. E aqui no bairro é o melhor chopp que tem. E isso, irmãos, eu só tenho que glorificar a Deus, porque a gente faz da melhor forma que nós podemos fazer, sabe? Com o melhor material. Eu não compro qualquer coisa para fazer, entendeu? O mais barato, porque às vezes a gente quer comprar o mais barato para vender. E às vezes a gente quer ganhar muito naquilo que a gente faz, mesmo sendo a gente comprando o mais barato. Não é essa a nossa motivação. Eu sempre digo que o que eu faço não é o intuito apenas de ganhar dinheiro. O intuito é de glorificar a Deus. Eu lembro muito que o Daniel falou, por que Adão e Eva pecou na última aula? E por que Deus deu oportunidade a eles, né, depois? Por causa que para eles também, assim como nós, glorificarmos a Deus com as nossas atitudes. E uma pessoa que nasceu de novo, isso aqui é fruto de quem nasceu de novo. Desse processo aqui de morte, sepultamento e ressurreição que aconteceu com a pessoa de Jesus, justamente é o que aconteceu nas nossas vidas. E as nossas vidas hoje é diferente. Ninguém vai humilhar ninguém, ninguém vai cobrar de ninguém, ninguém vai exigir os nossos direitos, né? Hoje o mundo cobra muito isso da gente, coloca muito isso na nossa mente. A gente tem que exigir os nossos direitos. A gente não tem que dar o nosso direito para ninguém. Eu ouço muito isso. Mas, na verdade, quando nós nascemos de novo, a gente não vai estar exigindo as coisas. A gente vai ser uma pessoa diferenciada. E Deus vai ser glorificado nas nossas vidas, quando realmente nós experimentamos o que de fato é o novo nascimento, o que de fato é morrer com Cristo, ser sepultada com Cristo e ser ressuscitada com Cristo. Eu tenho experimentado isso na minha vida, no meu dia a dia, sabe? E eu quero muito assim louvar a Deus. Eu sei que vocês também, meus irmãos, têm experimentado isso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, sabe? Que as pessoas possam dizer, poxa, mas esse não é. Esse irmão aqui, esse crente aqui não é como os outros. Ele é diferente. Olha como a vida dele é diferente. Olha como ele é feliz. Olha como ele é alegre. Olha o que ele fala, sabe? Ele não quer ser o primeiro da fila, não. Ele dá o lugar dele. É assim. E isso não é como eu falei, não é porque nós queremos nos mostrar, mas isso é por causa daquilo que aconteceu no nosso coração que Jesus fez. Então, o versículo 5. Oi! Pastor Luiz, falando isso daí, eu me lembrei de 2 Coríntios 5,17, que fala que, e assim, se alguém está em nova criatura, Com as certeza. coisas que passaram, eis que tudo se fez novo. Exatamente. Então, é isso mesmo, meu irmão. Esse novo lá, que descreve em 2 Coríntios 5,17, é mesmo essa novidade de vida que Paulo fala aqui, ó. Exatamente. Novo, é nascer de novo. Esse novo está aqui, ó. É a novidade de vida que nós precisamos andar hoje. E sermos verdadeiros com as pessoas, sabe? Muito bem, meu irmão. Muito bom versículo esse que você falou. Porque se fomos, versículo 5, unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua
ressurreição. Olha que versículo interessante. Por quê? Olha esse se aqui, olha. Paulo coloca esse se aqui é como se fosse assim, né? Esse se aqui é um condicional que nós chamamos, né? É um condicional. Porque se de fato fomos unidos com Cristo, com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, Ele nos ressuscitou. Ele fez com que nós ressuscitássemos uma nova pessoa. Não tem nada a ver com aquela Maria, com aquele João, com aquele José do passado. É diferente agora. Mas se de fato isso aconteceu, né? Eu achei muito interessante esse se aí, essa condição. A razão por que ressuscitamos com Jesus Cristo é que nossas vidas foram unidas com sua vida por meio da fé. A razão por que ressuscitamos com Jesus Cristo é que nossas vidas foram unidas com a vida de Jesus. Olha, estamos unidos agora com Ele, por meio da fé. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Foi crucificado com Jesus o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. O pecado na nossa vida foi destruído, porque o nosso velho homem foi crucificado com Jesus. E não sirvamos o pecado como escravos. Nós não temos a necessidade hoje de servir mais o pecado, porque o pecado não tem mais relevância, né, nas nossas vidas. Se nós pecarmos, é porque nós queremos pecar. Mas Deus já nos deu o privilégio de dizermos não, porque nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos escravos agora da justiça. Ou seja, nós somos escravos de Deus. E o nosso prazer agora está na lei do Senhor, né? Na sua lei meditar de dia e de noite. Nós não temos mais prazer no pecado. Assim que é agora a nossa vida, e deve ser o nosso pensar, o nosso comportamento. Exteriormente, somos as mesmas pessoas. Exteriormente. Não mudamos nada. Às vezes a gente vai ficando com o tempo, né? A gente vai ficando velho, vai aparecendo os cabelos brancos, a careca vai aparecendo, olha, a minha careca já está entrando aqui essas entradas. Eu não era assim há 10 anos atrás. Os dentes já vão caindo. Enfim, nós vamos mudando com o decorrer do tempo. Mas, exteriormente, somos as mesmas pessoas. Às vezes com uma mudança aqui, uma acolá, mas nós somos as mesmas pessoas ainda. Mas o nosso velho homem não existe mais. Qual é o nosso velho homem? A mentira, a questão de querer se dar bem, trapacear uma pessoa, não está isso mais em nós. Não está mais. A gente vê, né, eu que trabalho com as coisas e vejo como as pessoas elas são trapaceiras. Esse é o termo. Gosto de trapacear, gosto de fazer falcatruas, como diz o meu irmão, usar de maracutaias, mas nós não somos mais assim. Porque o nosso velho homem, aquele Luiz do passado, gostava de coisas erradas, não existe mais. Deus matou, foi morto com Jesus lá na cruz do Calvário. E quando ele foi para o buraco, para o sepulcro, eu fui junto com ele. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, o Luizinho também ressuscitou junto com ele. E agora, cada um de nós, salvos em Jesus Cristo,
servos de Deus, somos pessoas completamente diferentes. Pelo fato de nosso velho homem ter morrido, não somos mais escravos, olha, do pecado. Aquilo que nos dava prazer, que nos dava satisfação, não é mais. Eu não sou mais escravo do diabo, do pecado, das coisas erradas. E ainda muitos cristãos que estão seguindo, né, normas, regras, a gente vê ainda que as pessoas não se livraram de alguns vícios, né? Alguns pecados ainda estão muito arraigados nas suas vidas, porque ainda são, infelizmente, escravos do pecado. Antes éramos obrigados a pecar, obrigados. Agora somos livres para vivermos uma vida que agrada a Deus. Eu achei bem interessante nessa fala aqui, na última, que ele não diz que nós somos obrigados a buscar a Deus. Vocês viram isso? Antes nós éramos obrigados a pecar. O nosso pai nos obrigava a fazer isso. Agora, com o novo Senhor na nossa vida, nós somos livres. Não somos mais obrigados. Nem obrigados a agradar a Deus, digamos assim. Nem obrigados a servir. Nós servimos a Deus, não é por obrigação. Não temos uma obrigação hoje. Nós não temos obrigação de contribuir. Nós não temos obrigação de ler a Bíblia. Não temos obrigação de ajudar o irmão. Hoje, por causa da nossa liberdade que nós temos prazer, privilégio, desejo para fazer isso com muita alegria em nossos corações. Não é um peso mais. E uma vida agora de realmente querer agradar ao nosso Deus. Muito legal isso. Exemplo. Tem um exemplo bem interessante aqui. Coloque uma nota de dinheiro dentro da sua Bíblia. Agora, se você rasgasse a Bíblia, o que aconteceria com o dinheiro? Seria rasgado, né? Se a Bíblia molhasse, o que aconteceria com o dinheiro? Ficaria molhado. Se você queimasse a Bíblia, o que aconteceria com o dinheiro? Seria queimado. Então, já que o dinheiro foi colocado dentro da Bíblia, tudo o que acontecer com a Bíblia também acontece com o dinheiro. Semelhantemente, quando você foi colocado dentro de Cristo, tudo o que aconteceu com Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, já aconteceu espiritualmente com você. Você nasceu de novo. Você é uma nova pessoa. É aquilo que o nosso irmão lembrou, né? De 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: e assim, se alguém está em... Sabe o que é a palavra em aí? É dentro, né? Se alguém está dentro de Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Novidade de vida. Agora tudo é novo para nós. O que pertencia à sua velha vida passou. Isto não significa que não pecamos mais. Estamos ainda em nossos corpos físicos e sujeitos a tentações, e pecamos. Queira ou não, eu peco, você peca, nós pecamos. A diferença é que agora não somos mais escravos do pecado e temos o poder para vencer o pecado, vencer o mal, por meio da nossa intimidade com Deus. Isso também não significa que nossa personalidade mudou. O que muda são nossos alvos, os nossos propósitos, né? Os nossos objetivos agora, os nossos valores, nossas prioridades e o propósito das nossas vidas. Somos realmente novas, aqui está nossas, mas não tem nada a ver, é novas, tá? Somos realmente novas pessoas.
Deus transformou a nossa vida. Estamos em uma nova posição em Cristo Jesus. Alguma pergunta dentro desse assunto? Algum questionamento? Algum comentário? Algum versículo que você se lembrou? Pode falar. Senão a gente vai continuar. Nós vamos continuar. Luiz, Oi! eu me lembrei de Colossenses capítulo 3, que ele fala, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Correto. Cristo quer a nossa vida se manifestar, então sereis manifestado também com ele em glória. Amém. Olha só. É a nossa nova posição, né? E eu também me recordo lá de Filipenses 4:8, né? E diz, em que pensaste? Então, o nosso pensamento é voltado para as coisas lá do alto, como o Edmar falou. E a nossa vida é viver uma vida que agrada agora a Deus. Já que no passado nós agradávamos o nosso ex-chefe, né? Ex-dono. E agora nós não temos mais a obrigação de fazer a vontade do nosso ex-dono. Nós queremos agora fazer a vontade do nosso Senhor e viver muito próximo dele a cada dia. Mais alguém? Vamos continuar. Os privilégios que recebemos quando entramos no relacionamento com Deus. O que temos por meio de nossa vida? O que temos por meio de nossa vida? Romanos, ainda, continuando, né? Capítulo 6, Romanos, capítulo 6, versículos de 8 em diante. Paulo, como todos nós, ainda pecava, mesmo depois de ter conhecido Jesus. E cada vez mais ele aprendia sobre os privilégios de seu relacionamento com Deus e crescia na sua intimidade com ele em adoração. Paulo não era diferente de nós e nem nós somos diferentes de Paulo. Mesmo Paulo sendo um grande homem de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, ele também pecava. Mas ele vivia realmente uma vida que agradava a Deus, mesmo de vez em quando pecando, né? Como nós ainda pecamos. E ele queria, o desejo de Paulo era crescer cada vez mais no seu relacionamento com Deus em adoração. É o nosso desejo também. Ele passou algumas promessas para os romanos, para encorajá-los na sua luta contra o pecado. E nós vamos ver agora o primeiro privilégio que temos, né? Depois que entramos no relacionamento com Deus. Que privilégios são esses? Temos a vida eterna com Jesus. Temos vida eterna com Jesus. Tendo um relacionamento com Ele, vamos passar toda a eternidade na sua presença. Romanos, capítulo 6, versículo 8, declara: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Onde Cristo está vivendo hoje? Onde Cristo está vivendo hoje? Resposta: no céu, com Deus Pai. É lá que Ele está vivendo. Se já morremos e ressuscitamos com Cristo, onde estaremos quando morrermos? Vou repetir a pergunta. Se já morremos e ressuscitamos com Cristo, onde estaremos quando morrermos?
Resposta: no céu com Deus. A mesma coisa que como Cristo está vivendo agora, e quando nós ressuscitamos com Cristo, é a mesma coisa. No céu, é lá que nós estamos. E eu gosto muito para fazer um paralelo com isso que nós falamos agora há pouco, que nós estamos no céu agora, Efésios capítulo 2, versículo 6, né? Que diz que nós já estamos, nesse momento, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É essa mesma ideia. Se nós morremos com Jesus, é lá que nós estamos vivendo com ele, agora, lá no céu. Em João 14, versículo 2 e 3, Jesus prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Uma promessa muito interessante e muito linda para cada um de nós. Cristo voltará um dia para nos levar para um lugar onde estaremos com ele para sempre. Irmãos, para mim não tem algo tão impressionante, tão fantástico, tão magnífico como essa promessa de Jesus. Isso nos dá muita segurança, nos dá muita firmeza em sabermos que um dia, e interessante, espiritualmente falando, nós já estamos assentados com ele. Nós já estamos morando no céu, espiritualmente falando. Muito embora que fisicamente estamos aqui ainda, mas ele disse aqui que um dia ele vai vir nos buscar. E o prazer de Deus é de nós estarmos um dia morando na presença dele para todo sempre. Podemos dizer glória a Deus? Podemos, né? Cristo voltará um dia para nos levar para um lugar onde estaremos com ele para sempre. E ninguém vai mudar. Esse privilégio aqui ninguém vai tirar de nós. Haja o que houver, ninguém vai tirar de nós. Segundo privilégio, temos alegria na obediência. Temos alegria em obedecer. Nós não obedecemos, como eu falei agora há pouco, por obrigação. Porque antigamente nós fazíamos pecado por obrigação. Nós éramos obrigados. Hoje não. Nós temos prazer, alegria, satisfação, vontade em obedecer a palavra, a vontade de Deus. Obedecer a regras por obrigação contra a vontade é um peso. A gente vê muito isso, infelizmente, no sistema religioso, né? Digamos assim. As pessoas servindo, mas é como uma obrigação. Outro dia eu estava aqui no supermercado e um cidadão me mostrou um carnê. São 12 parcelas de R$70 que ele paga. Já tem um carnezinho que deram para ele da igreja que ele tem que pagar todo mês. E ai dele que ele me falou, mano, eu não posso falhar com esses R$70 de forma alguma. Isso é uma obrigação que eu tenho, ele usou esse termo. Eu tenho que pagar. Eu tenho que dar meu jeito para pagar esses R$70. Obrigação. Isso a gente vê em regras, as pessoas fazendo isso como obrigação. Irmãos, para nós ir para a reunião da igreja, para as famílias espirituais, para a oração, tem que ser com prazer. Tem que ser com
vontade, com satisfação. Não é com obrigação. Eu sempre tenho dito isso. Se você faz por obrigação, não faça, porque isso não agrada a Deus. Por outro lado, a liberdade de agradar a Deus através da obediência a Ele é uma alegria. Se eu vou contribuir com alguma coisa, com a obra de Deus, se eu vou doar alguma coisa, eu tenho que doar com alegria. Se eu vou evangelizar, eu não vou evangelizar com um peso, não. Porque alguém está me mandando, eu sou obrigado a fazer. Eu faço com satisfação, com alegria no meu coração. Porque é um privilégio para nós obedecermos com alegria. E o versículo-chave, né, diz o seguinte, 6,17, né, de Romanos. Mas graças a Deus, porque outrora, ou seja, antigamente, antes, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de quê? Coração. De coração. Coração aqui, irmãos, é o nosso ser, sabe? E a gente vai fazer com paixão, com muito desejo em nossos corações. Eu fico muito triste em ver as pessoas fazendo as coisas para Deus com insatisfação, com tristeza. Porque Paulo, né, diz nesse mesmo contexto aqui de alegria, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, né, quando ele fala de contribuir. Mas só que eu vejo a contribuição nossa não somente na questão, no âmbito financeiro, que envolve dinheiro, mas que seja a nossa vida como um todo. Se eu vou contribuir, eu tenho que fazer com alegria, porque Deus não ama quem dá com tristeza, mas Ele ama quem faz as coisas com alegria, que evangeliza com alegria, que prega com alegria, que serve com alegria, que doa com alegria. Assim que Deus gosta. E Ele quer isso de cada um de nós. Porque antigamente nós éramos obrigados, né? Porque nós éramos escravos. E o escravo não tem voz ativa. Ele tem que fazer aquilo que o seu dono manda. Nós éramos obrigados, porque nós tínhamos um dono. Mas agora, contudo, agora, nesse exato momento, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina, ou seja, os ensinamentos de Deus. Aqui fostes entregues. Heloísa, Mudou. Deus mudou a nossa história. Heloísa, Opa! mais uma vez te cortando aí, cara. Tem um amigo lá na 47, tu conhece ele, o Moura? Sim. Rapaz, esse camarada aí, ele tem se entregado ao Evangelho e tem usado o seu trabalho, né? Que ele é professor, Correto. para investir na vida das pessoas, né? Então, é um homem que nós temos que orar muito por ele e ajudá-lo ali naquele lugar, né? É um grande exemplo para nós, viu? Ele tem percorrido ali o 47, ali aquelas comunidades lá todinho, né? E olha, e tem o Silvio, ele tem acompanhado isso aí. Nós temos acompanhado também, porque eu já fui lá, né? Entendeu? E é um homem que tem se esforçado, podemos dizer assim, se doado mesmo, né? No trabalho de Deus. É um homem muito, muito diferente mesmo, né? Então, nós temos que orar por esse homem e ajudá-lo, né? Da maneira possível aquele homem, né? É um homem que tem se entregue, né, na obra. Muito bom exemplo do Moura, viu? Muito bom exemplo. Faz com paixão, né? Com prazer, com alegria. E nunca vi o Moura reclamar de alguma coisa. Não. Tem Ele está sempre colocando as coisas para cima, né? Sempre disposto a servir. Exato. A gente vê hoje, não dá para fazer isso. Ah, não dá, porque isso, não dá porque aquilo outro.
Nunca está disposto. É muito importante isso, viu, meu irmão? Olha, ele tem veículos, parece, ele tem veículos, mas ele faz questão de andar de bicicleta. Ele arruma pessoas lá para ir, passa 2, 3 dias de bicicleta andando na comunidade. Quer dizer, enquanto a gente aqui só quer andar de veículo, né? Sim. Até a Cacau, ela deu uma ideia que a gente está indo para o Sabazão ali, né? Por que não pega as bicicletas, né? E vai, ainda se exercita, né? Vai lá para o Sabazão. E ainda se exercita, né, Sabá? Então, é muito jóia isso aí, né? É um grande exemplo isso para a gente. Muito jóia. Muito bem. É só isso. Muito bem. Bom exemplo do Moura, viu? Homem que faz com prazer. Agora que somos novas pessoas, nosso desejo interior é o quê? É agradar a Deus. Um escravo obedece porque é obrigado. Éramos obrigados a pecar, a fazer coisas que desagradavam, né, a Deus e agradavam a Satanás. Quando obedecemos de coração, é porque queremos agradar a Deus e fazemos isso com alegria. Regras religiosas não podem transformar vidas. Deus quer que vivamos uma vida de obediência, como fruto da nossa adoração, e não com a intenção de merecer o seu favor. Eu sempre penso e digo que as nossas motivações são motivações erradas, né? Agora, Deus quer que nós obedeçamos a Ele como fruto de adoração, e não com a motivação de querer merecer o seu favor. Porque muitas das vezes é assim que muitas pessoas agem, né? Achando que vão fazer algo para querer tentar agradar a Deus. Mas não é isso. Nós fazemos, nós obedecemos, a obediência tem que ser fruto da nossa adoração. Exemplo, Jesus contou uma história de 2 irmãos, lá em Mateus 21, 28 a 32. O pai deu uma ordem aos 2 filhos para trabalhar na sua vinha. Um falou com todo respeito que iria, mas não foi. O outro recusou, mas depois mudou de ideia e obedeceu. A pergunta: qual dos 2 obedeceu de coração? O segundo, né? O segundo obedeceu de coração. Mas enquanto que o outro não obedeceu, mesmo dizendo que iria, e não foi. O outro disse que não ia, mas foi. Certo? Alguma outra questão que não ficou claro? Aqui, algum comentário? Fique à vontade. Senão nós vamos dar continuidade. Tá bom? Terceiro privilégio. Somos livres de toda condenação. Depois de conhecer a Jesus, lembramos dos nossos passados e nos sentimos culpados. Será que Jesus perdoou mesmo os meus pecados? Às vezes nós pensamos assim, né? E nos questionamos. Mesmo depois de conhecer a Jesus, falhamos e nós mesmos nos condenamos e nos sentimos culpados. Romanos, capítulo 8, versículo 1, afirma: agora, olha só essa palavra, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão a palavra em novamente aparecendo, em Cristo Jesus. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm intimidade com Deus, que têm uma aproximação de Deus, agora já nenhuma condenação há mais para essas pessoas. Devido ao fato que Jesus foi condenado por nós e pagou
o preço por nossos pecados, ninguém pode nos condenar, nem mesmo nós mesmos podemos nos condenar. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados para vivermos diferentes. Mas Ele não está querendo que andemos nos condenando por algo que Ele mesmo já nos perdoou. Devemos andar na certeza do seu perdão. Muitas das vezes, irmãos, a gente fica assim, nós ficamos, né, nos condenando. Às vezes nós cometemos alguma coisa e às vezes o nosso passado, né, nós queremos nos condenar por causa do nosso passado. Por um erro, alguma coisa que aconteceu. Mas aí, nesse versículo, deixa claro para nós que nenhuma condenação há para nós agora que estamos vivendo na presença do nosso Deus. Certo? Será que o seu passado te acusa? Você é acusado pelo teu passado? Esse versículo é muito bom para cada um de nós. Lembrarmos que Deus já perdoou todos os nossos pecados. E ninguém poderá nos acusar. Ninguém. E não tem nenhuma condenação para nós mais. Quarto privilégio. Deus habita na sua vida. Deus habita na nossa vida. Depois de transformar nossas vidas, Deus, por meio do seu Santo Espírito, passou a habitar nas nossas vidas. Versículo 9 de Romanos, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Antes, nossas vidas eram dominadas pela carne. Antes, nós vivíamos assim, fazendo a vontade da carne, como diz Paulo, né? Lá em Efésios capítulo 2, e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora, é diferente. A carne é a parte egoísta das nossas vidas, que exige a satisfação dos seus próprios desejos, independente de Deus. Olha, como é definida, né, a carne. Qual conceito nós podemos dar à carne? A carne é a parte egoísta das nossas vidas. Ela exige que nós satisfazemos os seus próprios desejos. Isso de uma forma independente de Deus. Antes da vinda de Jesus, as pessoas não eram habitadas pela presença de Deus. Elas não eram. Por isso, a adoração delas era limitada ao templo. Por que era limitada? Porque elas não eram habitadas pela presença de Deus. Agora, Ele habita na sua vida, na nossa vida. E a presença dele vai aonde você for. Aonde nós formos, a presença de Deus está lá conosco. Se nós vamos ao trabalho, se nós vamos ao tribunal, se nós vamos ao estádio, se nós vamos aos confins do mundo, ele está lá com a gente. Porque aonde nós estamos, a presença dele está lá conosco. Talvez antes de conhecer a Cristo, Deus já fizesse parte da sua vida. E era importante para você. Mas quando você entrou num relacionamento íntimo com Cristo, ele passou a habitar dentro de você. É bem diferente isso. Talvez ele fizesse parte apenas. Hoje, Deus não faz parte da nossa vida.
ele vive dentro de nós, ele habita em nós. Isso é completamente diferente. Se alguém perguntar, Deus faz parte da sua vida? Não, não faz parte da minha vida, não. Ele fazia no passado. Agora, ele habita dentro de mim. Vamos ler João, capítulo 14, versículo 16, 17 e 23. Vamos lá. O que é que diz no versículo 16 de João 14? Diz assim: e eu, Jesus, né, rogarei ao Deus Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, nesse versículo aqui, nós podemos ver claramente a Trindade, certo? Jesus e eu rogarei ao Pai, que é Deus, e ele vos dará outro Consolador. A palavra Consolador está se referindo ao Espírito Santo de Deus, né? Para que o Espírito Santo de Deus venha fazer o que na nossa vida? Qual o papel dele na vida de cada um de nós? Aqui dá a resposta. A fim para que o propósito que ele esteja para sempre convosco. Ele não sai e volta, vai e volta. Não, ele habita em nós para sempre, como ele falou. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece. Nós o conhecemos, porque ele habita convosco e estará em. Lembra que eu falei agora há pouco no em? Dentro de vocês. O Espírito Santo estará em nossas vidas. O Espírito Santo já estava com os discípulos. Jesus prometeu que o Espírito Santo entraria na vida dos discípulos depois que ele voltasse ao Pai. O Espírito Santo habita nas nossas vidas para sempre. Essa palavra. Ele habita nas nossas vidas para sempre. Algumas pessoas estão confusas e acham que o Espírito Santo só habita nas pessoas que tiveram uma experiência mística ou estranha num culto religioso. Se bate pelo chão, se joga, fala algumas palavras que a gente não entende. As pessoas confusas acham que é assim. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo habita em todos os seguidores de Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Sua amizade e comunhão com Deus vem por meio do Espírito Santo. Não há aqueles que têm mais dele do que outros. Ele não entra e sai. Por causa da sua presença constante, podemos depender da sua orientação a cada momento de nossas vidas, nos guiando, nos confortando e nos fortalecendo. Esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos orienta, ele nos guia, ele nos conforta e ele nos fortalece. Aprendemos mais sobre sua presença e como andar com ele mais para frente. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário?
Senão, Daniel, vamos continuar. Fale, Daniel. tem um versículo aqui em Romanos, né, o capítulo 6, o versículo 21, que tem a ver, né, com esse estudo que nós estamos fazendo aí, que fala sobre a carne aqui, né? Que antes, quando nós éramos guiados pela carne, né, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, a única coisa que a gente tinha para dar era o que está escrito nesse versículo aqui, ó. De Romanos, capítulo 6, versículo 21, ele diz que naquele tempo, que resultado colhestes? Ele diz, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, né? Era isso que a gente tinha, né? Colhido, era a morte, por causa da vontade da carne e dos pensamentos. Isso mesmo, Daniel. Agora somos diferentes, né? Somos novas pessoas. Deus mudou a nossa história. Deus mudou a nossa vida. Ele fala no próximo versículo, 22, né? Agora, porém, libertado do pecado, transformado em servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Presente, um grande privilégio também, né? Muito bem. Vamos para o quinto privilégio. Quinto privilégio. Somos parte da família de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus pensam que todos são filhos de Deus. Como já descobrimos no estudo do propósito da vida, não sei se todos já tiveram esse privilégio, viu, de estudar o propósito da vida. Mas eu gostaria como tarefa, tá, que os que não ainda estudaram, dê uma olhada nesse material aqui. Aí você me pergunta, mas onde eu encontro esse material? Lá, o meu professor digital tem. Aí no site do ITG, provavelmente tem esse material. Dê uma olhadinha nesse material, que lá nesse material nós podemos descobrir, né, nós descobrimos que todos são filhos de Deus, no sentido de que ele nos criou. Mas um verdadeiro filho é membro da sua família por meio de um relacionamento com Jesus Cristo. Então, você dê uma olhada, vocês que não deram ainda, não tiveram acesso a esse material, dê uma olhadinha lá. E, se possível, estude para você e pegue esse material e estude com a outra pessoa que ainda não conhece Jesus. Faça isso, que você vai crescer muito no seu relacionamento com Deus, e você vai aprender muito. Ao mesmo tempo que você ensina, você aprende. Estude, e você vai descobrir. E é isso mesmo que fala lá, que nós somos filhos de Deus, só no sentido de que ele nos criou. Mas um verdadeiro filho é membro da família de Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Romanos, capítulo 8, 16, afirma: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Os filhos de Deus, verdadeiramente falando, sempre serão parte da sua família. Então, só se torna filho de Deus quando se faz parte da família de Deus. O que é a família de Deus? Algo chamado de igreja. A igreja, ela, uma das suas metáforas, né, que são 7. Família. É família. Tá?
Então, os verdadeiros filhos verdadeiros de Deus, sempre serão parte da sua família. Isso mostra a permanência da nossa posição. Uma vez família, não tem como sair, né? Família Barros sempre será família Barros. Pode ser o que for. Família de Deus sempre vai fazer parte da família. E isso não muda, porque Deus é imutável. Então, isso mostra a permanência da nossa posição e o relacionamento com Deus. Quem é o membro da família? Quem é o pai da família? É o próprio Deus, né? Que é o pai da igreja. Então, Deus é o pai e nós somos parte como filho dessa família de Deus. Uma vez filho, filho para sempre. Não pode mudar. Que legal, né? Então, somos da família de Deus. Sexto privilégio. Deus está trabalhando na sua vida, o trabalhar de Deus. Conhecer a Jesus não nos deixa isento de problema. Deus está trabalhando na sua vida. É o trabalhar de Deus, é a ação de Deus nas nossas vidas. Conhecer a Jesus não nos deixa isento de problemas. Esse é o sexto privilégio. Ou seja, conhecer a Cristo não quer dizer que nós vamos parar de sofrer. Mas ele nos chama para sofrermos com ele. Essa semana agora, domingo passado, nós tivemos uma programação, eu acho que geral, né, em todo o Brasil, chamado de o Dia da Igreja, domingo melhor, o Domingo da Igreja Perseguida, DIP. E nós falamos sobre 3 países onde os cristãos, meus irmãos, sofrem muito por conhecer a Cristo, por seguir a Jesus. No Irã, na Eritreia e na... deixa eu me lembrar aqui. Na Coreia do Norte. Coreia do Norte. Então, esses países são países fechados para o evangelho. E esses irmãos têm sofrido muito por conhecerem ao Senhor. São maltratados, são deixados de terem alguns privilégios, como os outros têm. Eles são deixados de lado. A vida social, eles perdem a vida social por conhecerem a Cristo. E morrem por conhecerem a Jesus. E estão sendo capturados, presos, maltratados. Mas a ideia que se tem hoje, muitas das vezes, é que conhecer a Cristo, os problemas somem, né? Mas não é verdade isso. Jesus deixa muito claro em João, capítulo 16, no finalzinho do capítulo 16, dizendo que no mundo tereis aflições, problemas, dificuldades, adversidades, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o versículo 28 de Romanos 8 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui no número 35 diz, todas, né? A palavra é todas as coisas que acontecem nas nossas vidas estão sob seu controle e têm um propósito. Até mesmo os sofrimentos, as angústias, as adversidades, elas servem para que nós possamos
crescer mais na nossa intimidade com Deus. O propósito de Deus para nossas vidas é nos conformar à Imagem. imagem de seu Filho. Olha só. Então, as coisas que acontecem, elas servirão para que eu possa ser conforme, me conformar, me adequar à imagem de Jesus. Ser como Jesus. Deus usa todas as coisas agradáveis ou desagradáveis para nos moldar a sua imagem. Nosso alvo é sermos semelhante a Jesus. Todos nós passamos por situações desagradáveis. Ou agradáveis, né? Mas tanto uma quanto outra nos servem para sermos iguais a Jesus Cristo. Amém? E a gente para aqui. Tá bom? Para a semana, daremos continuidade aos nossos estudos do Alicerces Firmes. Que Deus, em Cristo, continue a nos usar para honra e glória do seu santo e bendito nome. Amém? Amém. Obrigado por Amém. tudo e obrigado por todos.